A paz do Senhor. Hoje vamos começar a fazer um vídeo falando sobre algum assunto que vai ser revelado agora, porque eu não fiz nenhuma anotação para começar esse vídeo. Hoje o dia foi muito ruim porque eu fui postar os vídeos lá no restaurante onde eu uso o Wi-Fi, só que os vídeos eles estavam muito longos, né, muito grandes. Era vídeo de 1h40, 1h18, e daí eu não consigo postar porque demora muito. Eu acho que a internet lá é muito lenta, daí eu não consegui postar nada hoje. Tô com 2 vídeos aqui parado no celular e não deu certo. Daí eu botei o meu cachorrinho no banheiro, na casa onde estou morando. Ela tá bonitinha, toda pintadinha, as portas, a janela, tudo pintado. E o cachorro começou a arranhar a porta do lado de dentro, estragou tudo, a porta embaixo. Porque eu pus ele lá porque estava chovendo, e com esse tempo ruim, eu fiquei com pena deles, deixar os dois no quintal aqui, que não tem muita proteção, e eu ia voltar tarde, eu só cheguei à noite. E daí eu fiquei com medo que tivesse uma chuva muito forte, e acabei deixando a bolota dentro da casa e o almofada dentro do banheiro e estragou a porta. E a casa de aluguel, depois, se um dia eu for entregar a casa, eles vão cobrar isso daí. É, cada coisa que acontece, viu, tá louco. Ainda bem que a gente tem o Espírito Santo, porque eu não ligo, mas assim, é uma coisa muito chata, porque a gente passa por muita situação ruim, a gente que é pobre, o rico fica só no bem bom, na mordomia, e a gente tem que aguentar toda esse negócio, mas fazer o que, né? Vamos continuar aqui então os vídeos, né? Vamos começar a falar aqui sobre agroecologia, ecosfera, tecnosfera e agricultura. Começar aqui a ler o texto da página. Agora, não sei se eu vou conseguir deslanchar, né? Vamos ver aqui. Vou continuar aqui neste ponto aqui da introdução. No capitalismo, toda atividade é orientada para o lucro. Até o ser humano é considerado apenas um recurso, entre aspas, um meio de produção. Terminou o respeito por tudo, só não terminou o respeito pelo dinheiro. Nem há mais respeito pela vida, como mostra a engenharia genética. Quando grandes empresas globais dominam a economia, até estados e nações se tornam obsoletos. Não existe mais pátria, mas somente entidades lucrativas. Fala-se ainda de estados, mas tão somente
para indicar a região geográfica a que se faz referência. Então, vamos retornar e ler por partes. No capitalismo, toda atividade é orientada para o lucro. Isto é verdade, porque o capitalismo ele tem esta característica. Se você não lucra, se a empresa não lucra, se o empresário não ganha dinheiro, a empresa vai falir. E isto é um negócio que não está escrito na Bíblia cristã, porque Jesus ele veio aqui para pregar a igualdade, não para pregar um sistema diferente do que ele mandou os apóstolos escreverem. Então está tudo errado. Quem é capitalista já está com os 2 pés no inferno já. Porque o capitalista ele é o fariseu dos nossos, da nossa era, da nossa época, do nosso tempo agora. Qualquer capitalista não conhece Jesus Cristo. Eles fingem que gostam, que conhecem Jesus, o nosso Salvador, mas eles só pensam no lucro que eles ganham e são falsos. Até o ser humano é considerado apenas um recurso. O ser humano ele se tornou inútil, obsoleto, porque estas empresas que são capitalistas, estas indústrias, que nem aqui na cidade onde eu moro, que tem milhares de fábricas de calçados, eles usam as pessoas como um recurso, um meio de produção. Exatamente. A pessoa só serve para produção, para produzir os produtos que essas empresas aí fabricam. Terminou o respeito por tudo. Você viu? Ninguém tem mais respeito com nada. Vocês viram só? Só não terminou o respeito pelo dinheiro. Tá vendo? Exatamente isto. Jesus, ele nunca falou que as pessoas tinham que viver deste jeito. Quem vive assim está contra a doutrina cristã. Então, é inimigo de Deus e de Jesus. Terminou o respeito por tudo. Por isso que as pessoas são idiotas, ignorantes, as pessoas do mundo, elas não têm respeito por nada. Elas vivem num mundo que não tem nada a ver com o cristianismo. Só não terminou o respeito pelo dinheiro. Nem há mais respeito pela vida, como mostra a engenharia genética humana. Eu acho que falei alguma coisa a respeito disso, de genética humana, modificação genética, no penúltimo vídeo que eu consegui colocar no canal. Agora tem mais 2 vídeos na fila, e mais esse e mais o próximo. Vamos ver se eu consigo usar como é que chama? Agora esqueci o nome da onde armazena aqui no celular os vídeos, né? Vamos ver, porque eu estou com a diabetes muito alta e eu comi doce, então eu fico pior ainda, né? Dá uma dor de cabeça, dá um mal-estar, parece que a gente tá assim, grogue, assim, é muito ruim, né?
Mas vamos continuar, né? É o armazenamento, né? Vamos ver se eu consigo colocar esse vídeo no armazenamento do celular, né? No HD, né? Quando grandes empresas globais dominam a economia, até estados e nações se tornam obsoletos. Está vendo? As empresas, né, capitalistas que são globais, elas tomam conta, elas dominam a economia do mundo, dos países, e até estados, tipo governos, e nações, como está escrito na Bíblia, nações se tornam obsoletos. Ou seja, os estados e as nações acabam sendo sucumbidas por esse sistema empresarial globalista. São os globais que não tem nada a ver com o cristianismo, com o cristão. Eles são anticristos. Como João fala, né, em primeiro a João, vamos até lá, já que nós entramos nesse assunto. Eu vou pegar minha Bíblia aqui agora e vamos dar uma olhada lá em primeiro a João. João fala sobre isso, para vocês verem que está escrito na Bíblia, isso que eu estou falando para vocês, que eu estou revelando, das coisas que acontecem no mundo atual, que está escrito aqui no livro que eu estou lendo, que eu já anunciei o título. Agora nós vamos chegar, eu estou pegando a Bíblia e agora nós vamos chegar até o local onde está escrito na Bíblia que fala sobre isso, sobre os anticristos. Vamos ver aqui. Estou indo lá, calma, porque a Bíblia é muito grande, né? Estou indo até o local. Estou em Tiago, agora vem Pedro. Eu acho que é o próximo livro. Depois de Pedro vem João. Aqui, ó, João. Vamos ler aqui, vamos ver se eu consigo achar aqui. Já achei a palavra anticristo aqui, logo que eu abri na primeira epístola universal de João. Vamos ler aqui. Já vamos ler logo esta passagem, depois vamos ver o que fazemos. É um versículo que tem a palavra anticristo dentro do versículo, escrito 2 vezes anticristo. Então, é um versículo muito, muito potente, né? Porque nós estamos falando a respeito do anticristo. Então, vamos ver o que está escrito na Bíblia, falando sobre isso. Então, primeira Epístola Universal de João, capítulo 2, versículo 18, está escrito: Filhinhos, é já a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Está vendo aqui o que o apóstolo João está falando? Está falando que há 2000 anos atrás já era a última hora. A última hora seria que faltava 1 hora para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, se há 2000 anos atrás faltava 1 hora, que é a última hora, agora está faltando minutos ou segundos para ele chegar. E as pessoas não estão nem aí, não estão preocupadas. Elas estão preocupadas no capitalismo, no globalismo, que são sistemas que dão suporte para essa vida imunda, ignorante que as pessoas vivem, que estão fora da igreja. E até algumas pessoas que estão na igreja também compartilham este pensamento e compartilham o mecanismo, porque tem muitos religiosos que têm comércios, tem muitas mulheres que é dona de lojas de roupas femininas, de calçados femininos, porque aqui em Franca as mulheres andam muito bem vestidas, elegantes, com roupas finas. Eu percebo isso porque eu fui morador de rua, eu morei 4 anos na rua. E quando eu passava nas igrejas, eu via elas entrando nas igrejas católicas, protestantes, com roupas bonitas. Então, é isso que está dizendo, tanto no livro que nós estávamos lendo, falando do capitalismo e do globalismo, que é o anticristo, é a marca da besta, e está falando aqui também, primeiro, a João, capítulo 18. Olha o que ele diz aqui, ó. E, como ouvistes que vem o anticristo, por quê? Porque Jesus já tinha anunciado, os outros apóstolos também já tinham anunciado, por isso que as pessoas que são da igreja, elas ouvem esta palavra, esta pregação. Agora, as que estão fora, elas não estão preocupadas, elas não estão interessadas em saber sobre este assunto. Então, também agora muitos se têm feito anticristos, está vendo? A revelação, muitos anticristos. Não é só aquele que está escrito em Apocalipse. Qualquer pessoa pode se tornar um anticristão, como está acontecendo agora, porque as pessoas do mundo, elas são tudo anticristos. E as que parece que são de Cristo, elas são fingidas, igual os fariseus, hipócritas, por onde conhecemos que é já a última hora. Está vendo? Foi assim que João falou para nós que somos da igreja, que somos os verdadeiros cristãos, que nós não somos nem judeus e nem israelitas e nem gentios, nós somos cristãos. Então João, que era um apóstolo cristão, não era um apóstolo judeu, ele só era tido como a nacionalidade dele judaica ou hebraica, porque ou israelita, porque ele nasceu nesta época que os judeus eles eram os povos que viviam neste tempo, há 2000 anos atrás. Só isso. Somente ele era participante de uma raça, de um povo que era diferente dos outros povos. Mas ele era cristão, ele não era judeu. A religião dele não era judaica. Ele não praticava mais o judaísmo. Então tem todas estas circunstâncias. E ele está revelando para os cristãos. É por esses detalhes que nós vemos que
que eles viam que já eram a última hora, porque tinha muitas pessoas nesta época, 2000 anos atrás, que vivia debaixo da riqueza, do dinheiro, do conforto, vivia das coisas do mundo. Como hoje explodiu, hoje está. Isso virou uma coisa assim que todo mundo participa da sociedade capitalista e globalista, que é o anticristo que faz parte da marca da besta. Então aqui já revelamos um versículo que fala sobre este assunto. E continuando no versículo logo abaixo, no versículo 22, ele usa a palavra anticristo no versículo 22. Vamos ver o que está escrito. É versículo 22 de João capítulo 2. Então é uma parte da Bíblia muito importante que revela todos estes parâmetros do anticristo. Está escrito assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Tem muita gente que negava nesta época e hoje em dia tem muita gente que nega Jesus Cristo. Eles falam que Jesus não é o Cristo, não é Deus, com D maiúsculo. Porque o Deus deles, com D minúsculo, dessa sociedade capitalista e globalista, e os comunistas também, porque é dois lados da mesma moeda, a natureza é a mesma, eles negam que Jesus é Cristo, é Deus, que o Deus deles é o Deus do D minúsculo, o nosso é o do D maiúsculo. O nosso é maior do que o deles, de todos eles. Então está escrito assim aqui. Está escrito como se fosse uma pergunta, o que eu acabei de ler. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Para você saber quem é mentiroso, é esta que é a fórmula. Olha só que versículo incrível que nós acabamos de achar. Esse versículo mostra como você pode descobrir quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Porque quem vive no mundo desse jeito que nós estamos falando, que eu estou revelando, João, ele assemelha esta pessoa como sendo mentirosa. O capitalista, o globalista, o comunista, o empresário, o industrial, o dono de canal de televisão. Essas pessoas, o jogador de futebol, o cantor sertanejo, os que idolatram e amam estes artistas. Então ele está fazendo uma comparação geral, global. Então todo mundo é mentiroso, ele está querendo dizer aqui. Porque todo mundo vive na mentira do dinheiro, do capitalismo, do socialismo. É isso que ele está querendo dizer. Então só nós do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados não somos mentirosos, porque nós estamos contra esta ideologia que as pessoas do mundo estão vivendo. Repetindo, versículo 22 de João capítulo 2. Primeiro é João. Está aqui. Quem é o mentiroso?
senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Cristo significa Deus com D maiúsculo. É interrogação. Ele está perguntando. Então, todos esses estão negando Jesus porque eles negam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Deus, porque o Deus deles, o Deus desses capitalistas ricos aí, que andam de carrão na rua, que andam de roupa cara, sofisticada, que tem muitos bens materiais, esses que vivem na fartura, esses são os mentirosos. É isso que João está dizendo. Não existe outro modo de interpretar isso que eu estou falando. É desse jeito que é o verdadeiro, não é o mentiroso. É esse jeito que é a verdade. É esse jeito que eu estou falando que é a verdade. Que os pobres não têm essas regalias e os ricos têm. Vai num bairro de rico, vai comer no restaurante do rico, vê se eles deixam você entrar e participar. Eles vão te expulsar do local, porque você não tem dinheiro, você não é igual a eles. É isso que está escrito aqui, é esta que é a revelação. Por isso que o canal chama Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Por quê? Porque cada versículo e cada capítulo que a gente faz a leitura e descreve, nós constatamos estas verdades. Está escrito aqui, ó. E agora nós vamos entrar na parte que fala do anticristo, ó. É o anticristo esse mesmo que nega o Pai com P maiúsculo e o Filho com F maiúsculo. Quem são estes? É os ricos. É os ricos do mundo do passado, do presente e do futuro. São esses aí, que andam de carrão, que comem nos lugares bons, que tem dinheiro para fazer o que quiser. Eles têm o modo de vida deles, que a maioria da população não tem. Então, vocês têm que prestar atenção, vocês não podem ficar querendo viver de um jeito parecido com eles. Vocês têm que viver do jeito que Jesus quer que vocês vivam, que é na humildade, não é na soberba, na arrogância, na prepotência. Então, vocês também são participantes destas pessoas que estão contra Jesus, que são os anticristos, e você também está se tornando um anticristão também. É isso que está querendo dizer nesse versículo. Então, a gente tem que continuar lendo agora este outro texto aqui. Vamos voltar aqui e vamos concluir aqui o pensamento. Eu já falei que o ser humano é considerado como um recurso para esses ricos, né? Que eles são capitalistas e globalistas, né? E eles só têm o respeito pelo dinheiro. Pelas coisas de Jesus Cristo, eles não têm respeito. Eles fingem que são cristãos, mas eles não são. Eles são da sinagoga de Satanás. Terminou o respeito por tudo.
só não terminou o respeito pelo dinheiro, nem há mais respeito pela vida, como mostra a engenharia genética humana. Tá vendo? Eles clonam até o ser humano agora, porque eles criaram esse sistema científico para poder dominar o mundo, os pobres. Os pobres, eles estão totalmente submissos a essa raça de demônios. Continuando, quando grandes empresas globais dominam a economia, até estados e nações se tornam obsoletos. Está vendo? Os governos, eles não têm nem mais poder para poder barrar esse sistema dos capitalistas e globalistas, porque eles são mais poderosos do que o próprio governo das nações, dos países, mais poderosos do que a ONU, a Organização das Nações Unidas, que controla todos os países do mundo. O capitalismo e o globalismo, eles viraram uma superpotência. Não existe mais pátria. Tá vendo? Não existe mais patriota. Tem um versículo na Bíblia aqui de Hebreus que fala sobre pátria. Jesus era patriota. Porque quando ele foi pregar no local onde ele vivia, que ele nasceu, aliás, em Belém da Judéia, né? Ele nasceu lá na terra de Davi. O povo de lá, de uma cidade de lá, que eu não me lembro qual é a cidade agora, que está escrito nos evangelhos, não acreditava nele, nos milagres dele. Daí ele fez poucos milagres lá, nesta cidade, da pátria dele, porque as pessoas não tinham fé. Por isso que Jesus não atuou lá, porque se as pessoas não têm fé, não existe milagre, está escrito na Bíblia. Daí ele fez poucos milagres lá na terra dele, na pátria dele. E ele até fala que o profeta não faz muitos milagres na região onde ele nasceu por causa disso, porque os patriotas conterrâneos de Jesus, que eram os judeus, não acreditavam em Jesus Cristo. Então ele fazia poucos milagres, porque Deus não permitia. Tá vendo como eu estou falando que são poucas pessoas que têm o espírito com E maiúsculo no corpo? A maioria são tudo falsos. Eles fingem que estão com o Espírito Santo com E maiúsculo e com S maiúsculo para enganar as pessoas que são simples, né? Que são pobres, que não têm estudo, conhecimento, que são fáceis de enganar. Por isso que está escrito aqui: não existe mais pátria, mas somente entidades lucrativas. Está vendo? Toda empresa ela é uma entidade lucrativa. Até a igreja é uma empresa também. Qualquer igreja, eles pagam impostos, eles são instituição ou filantrópica ou religiosa, porque é uma empresa. Na época das igrejas que Paulo e os apóstolos fundaram, nenhuma delas era instituição empresarial, elas eram religiosas. Fala-se ainda de estados com E maiúsculo, mas tão somente para
indicar a região geográfica a que se faz referência. Então, os estados, eles só servem para indicar aonde eles estão no mapa mundi, qual a região que eles estão, se eles estão no Brasil, na África, nos Estados Unidos, na Coreia, só para isso, só para mais nada, só para indicar só qual que é o território que estas empresas ou que esses governos estão, porque o capitalismo junto com o globalismo se tornou um sistema mundial. Até aqueles países pobres que estão lá no Oriente Médio, lá na linha do Equador, eles têm um traço de capitalismo, um traço de globalismo em volta deles. Então, continuando, ainda há governos que acreditam que seus países possuem uma economia própria e se orgulham de seu crescimento, entre aspas. O que quer dizer isso? Que os governos, eles estão assim iludidos, achando que os países deles possuem uma economia própria e se orgulham de seu crescimento. Esses países, eles só crescem por causa do capitalismo e do globalismo mundial. Não é por causa das forças do povo que está nesses locais, mas por causa do sistema moderno mundial. Mas eles estão equivocados, tá vendo? Desculpa, espirrei. Quem tem economia própria são as globais, que se sentem sua própria pátria. Tá vendo? Eles são tão ricos e tão poderosos. Eles são executivos, homens que são empresários, que são diretores, homens que são da alta sociedade. Eles que controlam e comandam estas instituições. E eles estão envolvidos com a religião, com a política, com a ciência, na saúde. Todos esses profissionais liberais que vocês conhecem, eles ganham muito dinheiro, porque eles atendem a massa popular, que é a massa de manobra. Essa massa que é a base que sustenta o topo. E estas pessoas dessas categorias que têm diploma universitário, eles fazem parte da elite, eles trabalham para a elite, que são os ricos, que estão acima de tudo, né? Então pode ver que é um sistema todo bem montado, todo bem encaixado. Isso já vem desde a época de Jesus e bem antes. Por isso que Jesus veio para revelar estas coisas. Ele já estava prevendo, ele já estava falando quando Jesus Cristo estava vivo, que tudo isso que nós estamos vendo agora iria acontecer. Ele falou isso há 2000 anos atrás. E ele já sabia de tudo isso que
está acontecendo agora, esse crescimento, entre aspas, esse orgulho próprio que essas pessoas que são ricas têm. Elas são soberbas, né? Só que eles estão equivocados. Os governos, esse Estado que comanda tudo, eles estão enganados, porque agora quem comanda tudo são os capitalistas e os globalistas. E eu vou terminar por aqui porque já estou ficando com sono, estou ficando um pouco cansado, daí o vídeo não fica muito longo também. Então fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima. Paz do Senhor.